Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Professor Bruno novamente aqui. Então, dando continuidade ao nosso estudo de mecânica geral, agora a gente vai falar sobre momento de uma força, né? Ou a mensuração ali da passividade de rotação de um corpo rígido quando este, né, está submetido à ação de uma força e também, né, relacionado a um certo ponto de apoio, certo? Então, eu selecionei aqui alguns exercícios para a gente estar treinando. Existem algumas formas, né, distintas de responder, né, resolver esses exercícios, ou seja, dependendo do autor, então métodos para resolução. Eu vou estar escolhendo um, né, método para estar resolvendo. Normalmente o método que eu acabo utilizando em aula, né, do material que a gente toma como referência. Então vamos lá, né? Então aqui nós temos, né, uma força de 600 newton, né, sendo aplicada sobre esse suporte com dimensões em que a força ela está sendo aplicada, então, em relação ao ponto A, tá? Nesse pontinho aqui. Esse ponto A está a 2 metros desse eixo vertical, tá? E está a 4 metros em relação ao eixo horizontal, né? Então você também tem um pontinho de apoio aqui embaixo, que é o ponto O, né? Então a intensidade da força é de 600 newton a uma direção aqui de 40 graus abaixo do eixo X, né? E no caso o exercício quer que a gente calcule a intensidade do momento, né? Então vamos lembrar aí algumas coisas, certo? O momento de uma força, né, o que a gente chama de MO, ele vai ser dado por força vezes distância, né? E a unidade desse cara aí acaba sendo Newton por metro, que é uma unidade, né? Se a gente for lembrar do trabalho, né? Lembra lá a unidade de Joule, mas toma cuidado, né? A gente não usa Joule para o momento, porque a gente não está medindo o valor de uma energia, né? A gente está medindo o trabalho, tá? A gente está medindo outra coisa, então a gente dá preferência para Newton metro, certo? Bom, o que que a gente precisa levar em consideração, tá, gente? Essa expressão é sempre quando a força, né? Na verdade, o vetor força, ele é perpendicular, né? Ou seja, ele forma um ângulo de 90 graus ao vetor braço, né? A distância, né? Então você tem um ângulo de 90 graus entre esses dois. Perfeito? Então não é só pegar qualquer distância, né? Precisa ser uma distância que seja perpendicular. Tá? O que que a gente vai acabar fazendo então? Tá? Quando a gente fala da força F, a força F ela tem duas componentes, né? Ela tem uma componente vertical, tá? E ela tem uma componente horizontal. Perfeito? A componente horizontal, ela está a 4 metros do ponto O. Tá? Então, essa força ela está a 4 metros. Enquanto que a força na vertical, vou chamar aqui então de, só para a gente entender, ó, Fx e Fy, tá? A Fy está a 2 metros. Tá? Então, a gente tem dois momentos. Né? A gente tem um momento gerado pela força em x, tá? Que vai ser dado, vou colocar aqui momento 1, Fx vezes 2, ou vezes 4, tá? E nós temos o momento da segunda parte dessa força, que é a Fy vezes 2. Tá? E o nosso momento, tá? O nosso momento geral, ele vai ser dado, nosso MO, pelo soma do momento 1 mais o momento 2. Tá? Então essa é a forma que eu prefiro estar fazendo. Existe uma outra relação que é você conseguir achar a distância na perpendicular, né? Ao projetar essa força perpendicular ao ponto, traçar uma reta aqui, achar a força que corresponde à perpendicular à distância, e você trabalhar dessa forma que ele já sai
direto, né, digamos assim, mas mesmo assim precisaria trabalhar um pouquinho para conseguir chegar nessas conclusões, certo? Então a forma que eu acho mais simples, de certa forma, é esta, tá? Bom, o que a gente vai precisar fazer aqui, né? Primeiro, decompor as forças, né? A força 600 para descobrir quanto vale ela Fx e quanto ela vale em Y, tá? E outro ponto é analisar, né, como que esse corpo ele vai rotacionar em relação ao ponto O. E daí a gente tem algumas convenções, né? Por convenção, a gente considera o anti-horário como algo positivo, tá? E o horário sendo negativo, tá? Isso tem a relação com a regra da mão direita para esse tipo de análise. Nada impede de você usar o contrário, mas aí você tem que lembrar que se der negativo, a sua rotação é para o outro sentido, né? Só vai mudar a questão do sentido de rotação, tá? Bom, vamos calcular então a nossa Fx e a nossa Fy. A nossa Fx, ela vai ser então, aqui a questão do sentido não vai atrapalhar muito, né? Mas a nossa Fx, ela vai ser então os 600 vezes, né, o cosseno de 40 graus, enquanto que a nossa Fy, ela vai ser os 600 vezes o seno de 40 graus. Eu não estou preocupado porque eu estou querendo saber só a intensidade. Perdão, eu não estou preocupado em si com as direções e sentidos que elas assumem, tá? Então, 600 vezes o cosseno de 40 graus, a gente vai ter aqui uma força aproximadamente de 459,63 newton, tá? Então, essa componente aqui, 459,63 newton, tá? E a outra 600 vezes o seno de 40 graus, a gente vai ter 385,67 aproximadamente também, newton. Então essa daqui é de 385,67. Tá? E agora eu consigo calcular o momento de cada uma delas. Tá? Então se a gente parar para pensar, a nossa Fx ela vai gerar um momento, né, de rotação no sentido anti-horário. Né? Vamos pegar aqui, ó. Em relação ao ponto O, se eu puxar a peça para cá, ela vai rotacionar aqui, ó, em torno do ponto O. Se eu pegar a Fy e realizar o mesmo, né, puxar aqui, a peça ela vai realizar o movimento de rotação no sentido horário também. Tá? Então, as duas forças, né, geram momento no mesmo sentido. Perfeito? Então, vamos calcular os momentos de cada um. O momento da força Fx, que a gente chamou de momento 1, vai ser então os 459,63 vezes 4. Tá? Então, multiplicando isso por 4, 459,63, nós vamos ter aqui um momento de 1838,52 Nm. Tá? E o momento da segunda, né, da nossa Fy, vai ser dado por 385,67 vezes 2. Tá? Então, 385,67 vezes 2, 771,34 Nm. Perfeito? Sendo assim, o nosso momento, tá, da força F vai ser a soma desses dois momentos. Né? Só então aqui estipulando que isso aqui vai ser negativo por causa do sentido de rotação. Tá? Então eu vou juntar esses dois. Né? Então os 1838,52 negativo com o 771,34 também negativo. Nós vamos ter então um momento de menos 2.609,86 Newton metro de momento gerado por essa força. Tá?
Bonitinha essa questão. Então vamos para uma próxima questão, tá? À medida que um trailer é puxado para frente, a força F de 500 newton é aplicada à esfera do reboque do trailer. Então, aqui, ó, 500 newton, ela está a 30 graus em relação à vertical. Deixa eu só ver uma coisinha ali, aí estava em metro, né? Vertical, então quer dizer que em relação à horizontal é 60 graus, né? Complementar. Determine o momento dessa força em relação ao ponto O. Tá? Em relação ao ponto O. Perfeito? Aqui ele traz, né, para nós uma informação que é o raio, esse 0,32 aqui, tá, gente? É o raio. Tá? É o raio da esfera. Tá? Ele traz aqui o raio da esfera porque, tecnicamente, você tem um raiozinho aqui para ser considerado. Nesse caso, a gente não vai levar em consideração. Tá? Então, o que, que acontece com a força F? Né? Então, se a gente for seguir o mesmo processo que nós fizemos anteriormente, a força F, ela aplica uma força na horizontal, né, uma Fx aqui, né, pelo sentido dela, e aplica uma Fy também. Então, nós vamos ter dois momentos, né? O momento da Fx, ou momento 1, vamos usar momento 1, né? Então, o momento 1, que é da Fx, vezes a Fx, ela está a 275 milímetros, né? Ela está, a Fx, ela está a 38 milímetros, né? Em relação à vertical, tá? Então, a gente vai colocar aqui 38 milímetros é 38 vezes 10 a menos 3. Certo? E o momento da segunda vai ser a Fy vezes a Fy está a 275 milímetros. Tá? Então, 275 vezes 10 a menos 3. Certo? Problemática. Determinar as decomposições, né? Fazer então quem é Fx e quem é Fy nessa força. Então a nossa Fx vai ser igual a 500 vezes o cosseno de 60. Tá? A nossa Fy vai ser 500 vezes o seno de 60 graus. Tá? De novo, a gente não está preocupado com as direções, nem sentidos, a gente está preocupado com a intensidade. Tá? Então, 500 vezes o cosseno de 60, cosseno de 60 é meio, a gente vai ter 250 newtons. Tá? Então, a nossa Fx aqui é 250 newtons. E a nossa Fy, 500 vezes o seno de 60, que vai dar aproximadamente 433,01 newton. Tá? Então, 43301 newton de força. Tá? Aí, então, no caso, é calcular esses dois momentos e depois analisar os sentidos das rotações. Né? Então, nosso momento 1, né, só para a gente definir, né, a Fx, se eu puxar esse cara para cá, né, ela está acima do eixo. Né? Então, ele não vai gerar uma rotação para sentido horário, né? Vai sim, gerar uma rotação no sentido anti-horário, né? Vai fazer ele vir para cá, né? Na hora que eu puxo. Né? Se eu estou puxando o treco aqui em cima, ele vai tender a subir. Né? Concorda comigo? Ele vai, se eu puxar aqui, ele vai tender a vir para cá. Né? Vai tender a vir para cá. Então ele segue um sentido positivo. Tá? Vamos colocar aqui que esse cara segue o sentido positivo. E esse daqui, se eu puxo pela Fy, ela segue um sentido negativo, né? Ela segue o sentido horário. Tá? Então a nossa segunda força ali gera um momento negativo. Tá? Então essa gera um momento positivo, a outra gera um negativo. Né? Diferente aqui, girava para cá, né? E aqui girava para cá. Tá? Aqui então, se eu puxar para cá,
Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Deixa eu fazer aqui o teste com a mão. Não, é exatamente o oposto, né? Não é a primeira força aqui, também segue o sentido negativo, né? Eu puxo para cá, ele vai rotacionar no sentido horário também, tá? Às vezes dá uma bugadinha na cabeça, a gente precisa pegar um objeto, ver como que funciona. No caso aqui eu peguei a minha calculadora, tá, gente? Vocês não conseguem ver, mas eu peguei a calculadora, posicionei a mão embaixo da calculadora e apliquei uma força lá na parte de cima do extremo oposto dela. Tá? Na hora que eu puxei para o lado, eu percebi que ela girou no sentido, deu uma leve tendida para o sentido horário. Tá? Isso aí ajuda, às vezes, você a tomar essa decisão. Então, o momento da força 1 vai ser, então, 250, né, negativo, vezes os 38, vezes 10 a menos 3. Então, a gente vai ter aqui 250 vezes 38, vezes 10 a menos 3, a gente vai ter 9,5 Newton metro de momento. O momento da segunda, a componente da nossa força, vai ser então os menos 433,01 vezes os 275 vezes 10 a menos 3. Tá? Então, 4, aqui era negativo, perdão, né? Negativo. 433 negativo, 0,01 vezes 275 vezes 10 elevado a menos 3. E nós vamos ter, então, menos 119,08 aproximadamente também, né? Newton por metro. Logo, então, o momento, né, que a força F realiza sobre o ponto O, né, vai ser dado pela soma desses dois valores. Então, menos 9,5 com menos 119,08. Nós vamos ter, então, como momento geral, né, o momento total na nossa força de 500 newton, o valor de 128,58 newton metro. Né? Ou, se você preferir, o momento é de 128,58 com sentido anti-horário. Né? Então, o negativo ele vem com essa ideia de trazer o sentido. Né? Vamos ver o próximo. Então, um guincho AB é usado, né? Então, o guincho AB, isso aqui, vamos fazer aqui, todo mundo pensa em guincho, pensa em carro. Opa, mas não é esse caso, né? Isso aqui é um guincho, ou seja, eu vou puxando essa alavanca, né? Eu vou tracionando esse cabo, tá? Para endireitar o morão. Então, isso aqui está sendo puxado para trazer o morão aqui de volta, né? Então, sabendo que a tração do cabo BC é de 1040 newton, então vamos fazer a representação aqui. Ó. Então, tem uma tração aqui ao longo desse cabo de 1040 newton de força. Tá? E o comprimento D, né? Comprimento D é de 1,9, ele traz que esse comprimento é de 1,9 metros. Determine o momento em relação a D, então ele quer a relação do momento nesse ponto aqui embaixo do morão, né? O morão DC, né? Então ele quer nesse ponto, da força exercida pelo cabo C, decompondo tal força no componente horizontal e vertical aplicados no ponto C. Né? Então, o que acaba acontecendo aqui? Nós teremos o seguinte. Essa força de 1000 newtons, 1040 newtons, ela tem uma componente horizontal, que é a nossa Fx, e ela tem uma vertical, que é a Fy. Tá? A Fx, ela está a 0,875 metros do ponto D. A Fy está a 0,2. Perfeito? Agora, o problema, né, a questão aqui em si, é que a gente precisa realizar a decomposição dessa força. Né? A gente precisa decompor essa força,
no eixo X e no eixo Y. Perfeito? E como que a gente vai fazer essa decomposição, né? Então, para decompor essa força, eu precisaria do ângulo dela, né? Ou seja, qual é o ângulo que ela forma com a horizontal? Né? Qual que é o ângulo θ dela? Né? Eu não sei, mas eu sei que esse ângulo θ é igual a esse ângulo θ. E por que que isso é importante, né? Se você olhar ali, a gente tem um triângulo, né? Você tem esse triângulo aqui, ó. Temos esse triângulo, tá? No qual aqui é 0,875 metros e aqui embaixo, né? Ó, aqui embaixo é de, né? Que seria isso aqui, né? Seria isso aqui, né? Seria de 2,1. Por que 2,1? Porque é 1,9 mais o 0,2. Então eu consigo aqui achar a tangente, né? Eu consigo achar a tangente do ângulo. Tá? Inclusive eu consigo achar até a hipotenusa, se eu precisar. Tá? Então essa informação é interessante. Então qual que seria esse ângulo θ, né? Então o ângulo θ vai ser o arco tangente. Então eu vou usar aqui pela tangente, tá, gente? Tangente de 0,875 dividido por 2,1. Tá? Então a gente vai ter um valor de 0,875 dividido por 2,1. O arco tangente disso é um ângulo de 22,62 graus. Né? Então a gente determinou esse ângulo aqui, 22,62 graus, que é o mesmo daqui de cima, né? 22,62 graus. Tá? Eu poderia usar, né, outros recursos, equivalência por tangente e tal, para tentar também resolver, mas estou indo pela questão do ângulo. Tá? Então, quem que vai ser a nossa fx? Né? Vamos lá, a nossa fx ela vai ser os 1040 vezes o cosseno de 22,62 graus. Tá? A fy vai ser o 1040 vezes o seno de 22,62 graus. Tá? Então, vamos ver quanto que nós teremos. Então, 1040 vezes o cosseno de 22,62, teremos então aqui uma força de 959,999. Eu, sinceramente, nesse caso, eu arredondaria para 960 newton de força, tá? Nessa situação. E a nossa FY, 1040 vezes o seno de 22,62. Que vai dar também, arredondaria aqui para 400 newton de força. Maravilha? Temos aqui os dois valores das forças. A partir daqui é calcular os momentos. Então a gente tem o primeiro momento, o momento da força Fx, ó. Note que a Fx está puxando para cá. Né? Então, em torno do ponto P, se eu puxo para cá, faz uma rotação no sentido horário. No sentido anti-horário. Tá? Então, ela é positiva. A propósito, aqui também era anti-horário, né? Isso, né? Anterior era anti-horário, então os resultados eram positivos. Perdão, tá? Então, aqui é positivo. Deixa eu ver a anterior. A anterior era horário, tá? Anti-horário no anterior, tá? Então, aqui é no sentido, a fx é no sentido horário, anti-horário, então ela vai ser positiva, então vai ser mais 960 vezes, né, a distância dela, que é de 0,875. Então isso vai gerar um primeiro momento de 960 vezes 0,875, vai dar 840 newton por metro, positivo. O momento da força Fy, vou chamar de momento 2, vai ser então os 400 vezes, né?
só tomando cuidado com o sinal, a FY, ela faz uma rotação no horário, então ela vai ser negativa, tá? Então, menos 400 vezes a distância que é 0,2, tá? Então, 400 vezes 0,2, 80, menos 80 Newton metro. Tá? Logo, então, o momento que é exercido pela força no cabo, né, BC, pelo cabo BC, vai ser os 840 menos os 80. Então a gente vai ter aqui 760 Newton metro. O que é uma coisa boa, né? Então quer dizer que realmente, né, o nosso morão ali, ele vai estar rotacionando no sentido anti-horário, né? Que no caso, daí você está trazendo o morão para a posição correta, né? Você está endireitando o morão. Caso contrário, você estava ajudando a fazer o morão ficar mais deitado, né? Então, aqui, tudo correspondendo ao que seria esperado para a aplicação dessa relação, certo? Vamos fazer mais um. Esse daqui é um interessante, tá? Ele traz ali para nós também, né? Uma peça aqui com 2 pontos, né? Com alguns pontos, uma força P sendo aplicada no ponto A, né? A base é que a gente vai precisar então decompor essa força, então você vai ter uma força P no eixo X, uma força P no eixo Y. Só tomar cuidado que ali é 30 graus, então o ângulo aqui é de 60. Só que aonde que está a complicação desse exercício? Tá, gente? Qual que é a problemática desse exercício? A problemática desse exercício em si, da forma que ele está, né, e da forma que a gente está usando para resolver, é que eu não tenho as distâncias em relação à horizontal e vertical. Tá? Eu não sei qual que é a distância daqui a aqui, tá? Eu não sei qual que é essa distância x, tá? Vou chamar aqui de dx, e eu não sei qual é essa distância aqui, que eu vou chamar de distância y, tá? Ela é desconhecida para nós. O que, que nós conhecemos? Nós conhecemos a distância daqui até aqui, né? O enunciado ele fornece que essa distância é de 200 milímetros, tá? Então, tecnicamente, o que eu preciso fazer aqui é descobrir quem é dx e quem é dy. Eu preciso dessas duas distâncias que não foram fornecidas. Professor, como que eu vou chegar nessas duas distâncias? Né? Como que eu vou chegar aqui em dx e como que eu vou chegar aqui em dy? Né? Bom, simples. Eu tenho a hipotenusa, eu tenho o ângulo e eu quero saber os catetos desse triângulo retângulo que temos aqui. Tá? Então, dx vai ser a distância d, que é 200, vezes o cosseno de 40 graus. E a distância y vai ser 200, que é a hipotenusa, vezes o seno de 40 graus. Então, aqui eu consigo aquelas duas distâncias que não foram fornecidas. Tá? Então, 200 vezes o cosseno de 40, nós vamos ter 153,21 milímetros e 200 vezes o seno de 40, nós vamos ter aqui uma distância de 128,56 milímetros, tá? Para cada um dos eixos. Tá? A nossa força, ela também vai ter que ser decomposta, né? Para o ângulo de 60. Então, eu vou ter a força em x, px vai ser 300 vezes o cosseno de 60 graus. O cosseno de 60 é meio, então ela vai ter 150 newtons de força. E a nossa PY vai ser, então, 300 vezes o seno de 60 graus. E nós teremos o valor de 259,81
Newton. Tá? Eu preciso trabalhar com essas decomposições. Tá? E a partir daí eu agora consigo calcular os momentos. Então vamos fazer lá. Momento da força em X. Né? Força em X 150. Opa, analisar a rotação. Né? Então se eu puxo para cá, né? Em relação ao eixo X, ela está agindo para cá, então a rotação vai ser no sentido horário. Tá? E Y, se eu puxo aqui, a rotação é no anti-horário. Então, em X é uma rotação negativa, mas em Y não é positivo. A gente vai ter menos o 150 vezes a distância, que é 153,21 vezes 10 a menos 3. Então, quanto que isso vai nos resultar? Né? 150 vezes 153,21 vezes 10 elevado a menos 3. A calculadora deu uma travada. Nós teremos aqui, então, um momento aproximadamente de 22,98 Newton por metro. Tá? O momento da força 2, né, que é a força em Y, vai ser, então, 259, tá? 259,81 positivo, né, sentido de rotação anti-horário, vezes os 128,56 vezes 10 a menos 3. Então, 259,81 vezes 128,56 vezes 10 elevado a menos 3. Nós temos, esse aqui é negativo, esse aqui é positivo, 33,40 Newton por metro. Tá? Logo, o nosso momento vai ser a soma dos dois, então eu tenho menos 22,98 mais os 33,40. Tá? Então, calculando essa diferença, né, 28, nós teremos um momento resultante de 10,42 Newton por metro, né, que é a intensidade do momento, e o sentido de rotação, então, é para o, né, o movimento anti-horário, certo? Já que nós tivemos uma resultante positiva. Maravilha? Pessoal, esse vídeo ele vai ficar por aqui. E no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho de reações e pontos de apoio, algo bem breve, tá? Mas que vão iniciar ali, né, futuramente as discussões sobre equilíbrio dos corpos rígidos. Certinho? Então um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!